No campo poeirento de Evesham, em 1265, o corpo de um homem foi esquartejado sem piedade. A cabeça foi decepada, os braços separados do tronco e os genitais enviados como troféu. O que restou de Simon de Montfort foi espalhado como aviso, não apenas a ele, mas a qualquer um que ousasse desafiar o rei. Mas quem era esse homem que terminou tão brutalmente destruído? Um nobre estrangeiro que chegou à Inglaterra como vassalo e terminou comandando o parlamento, um idealista, segundo alguns, um traidor, segundo outros, mas acima de tudo, um homem que acreditava que o poder do rei devia ser limitado por leis e que os barões e até os burgueses deveriam ter voz. O problema? Ele enfrentou um rei legítimo e para muitos isso não era política. Era sacrilégio. Porque um aristocrata abriria mão de seus próprios privilégios para criar algo que se assemelha ao embrião da democracia? O que o levou a virar as costas ao trono? E qual foi o preço disso? Neste vídeo, você vai conhecer o homem por trás da lenda. O líder que inspirou, dividiu e foi destruído, literalmente, por suas escolhas. Simon de Montfort nasceu na França por volta de 1208, numa família que conhecia bem o cheiro da Guerra Santa. Seu pai, também chamado Simon, comandou a cruzada contra os cátaros no sul da França e ficou conhecido tanto por sua fé quanto por sua ferocidade. Mas o jovem Simon trilhou outro caminho. Quando ainda era jovem, herdou um título inglês, o Condado de Leicester, e com ele um destino atravessado por suspeitas. Afinal, para os ingleses, ele era um estrangeiro ambicioso, um francês querendo jogar com a nobreza local. Mas Simon era astuto, carismático e sabia jogar com as armas da corte. Em 1238, ele se casou com Eleanor da Inglaterra, irmã do rei Henrique III. Não foi um casamento qualquer, nem foi bem aceito. Ele não pediu permissão formal ao Conselho Real, nem aos barões, nem à igreja. A união causou escândalo e boa parte da elite inglesa passou a vê-lo com desconfiança. Mas Simon era mais do que um oportunista. Ele era culto, fluente em latim e profundamente religioso. Um cavaleiro com princípios, mas também com sede de reconhecimento. E logo essa mistura o colocaria no centro do conflito político que estava prestes a explodir. Henrique III subiu ao trono jovem, em meio a dificuldades. Seu reinado foi marcado por gastos excessivos, favores dados a estrangeiros e um endividamento crescente. Muitos barões, incluindo Simon de Montfort, começaram a sentir que o rei não governava para o bem do reino, mas para satisfazer seus próprios interesses e de seus parentes e aliados. Simon, até então um aliado fiel, viu-se dividido. Ele amava a Inglaterra e seu lugar nela, mas também sentia que o poder do rei precisava de limites claros, que a nobreza e, surpreendentemente para a época, os representantes das cidades deveriam ter voz nas decisões que afetavam todos. Foi assim que, junto com outros barões, ele liderou uma oposição organizada. Tentaram primeiro negociar. Exigiram que Henrique respeitasse as leis e reduzisse os impostos abusivos. Mas a tensão só cresceu. Em 1258, os barões impuseram ao rei o chamado Provisions of Oxford, um conjunto de regras que limitava o poder real e criava um conselho para governar em nome do rei. Um passo revolucionário para o século XIII. Montfort não parou por aí. Em 1265, ele viria a convocar o que muitos consideram o primeiro parlamento inglês com representantes das cidades, não apenas nobres, mas também burgueses. Era uma ideia ousada, incluir mais vozes nas decisões políticas, mas isso custou caro. Henrique III e seu filho, o príncipe Eduardo, viram Montfort como uma ameaça. Para eles, o rei devia governar sem limitações. O conflito político escalou para a guerra civil.
Simão havia cruzado uma linha. Não era mais apenas um nobre reclamando, era o líder de uma mudança profunda e perigosa. A tensão que crescia explodiu em guerra aberta. Em 1264, na Batalha de Livres, Simão de Montfort e seus aliados conquistaram uma vitória decisiva. Capturaram o rei Henrique III e prenderam seu filho, o príncipe Eduardo. Após a vitória na Batalha de Livres, Simão de Montfort assumiu um papel que poucos esperavam: líder de fato da Inglaterra. Com o rei Henrique III e o príncipe Eduardo sob sua custódia, Montfort não apenas tomou o poder, ele buscou transformá-lo. Montfort não agiu como um tirano. Sua intenção era reorganizar a monarquia para que o poder não estivesse concentrado nas mãos de um só homem. Ele instituiu reformas que procuravam limitar os gastos excessivos do rei e garantir que o parlamento tivesse voz real nas decisões políticas, especialmente em questões fiscais. Além de convocar, pela primeira vez, representantes das cidades e burgueses para o parlamento em 1265, ele também tentou restaurar a autoridade das cortes locais e dar mais autonomia aos nobres, criando uma administração que buscava equilibrar o poder entre o rei, a nobreza e os representantes do povo. Montfort mostrou-se um governante pragmático, tentando evitar o caos da guerra, mas suas medidas dividiram a elite. Muitos barões passaram a temê-lo, enquanto Henrique III e o príncipe Eduardo nunca deixaram de tentar recuperar o trono. Enquanto isso, Montfort enfrentava o desafio de governar um reino em crise, conciliando sua visão de um governo mais participativo com a realidade dura de um país ainda dividido e desconfiado. Sua liderança, embora breve, marcou um momento único: a tentativa de modernizar o poder real antes mesmo que a ideia de parlamentarismo estivesse consolidada. Mas o governo de Montfort estava longe de ser seguro. A luta pelo controle da Inglaterra continuava, e sua derrota se aproximava. Após meses de tensão e de governo marcado por desafios, o equilíbrio conquistado por Simão de Montfort começou a ruir. O príncipe Eduardo, que havia fugido da captura, reuniu forças leais ao rei Henrique III e lançou uma contraofensiva. Em agosto de 1265, os exércitos se enfrentaram na Batalha de Evesham, no coração da Inglaterra. Montfort sabia que era uma batalha decisiva, um confronto que definiria o futuro do reino, e lutou com toda a determinação de quem tinha muito a perder. Porém, cercado e em inferioridade numérica, ele foi derrotado. Montfort morreu no campo de batalha, mas sua morte foi apenas o começo de um castigo ainda mais cruel. Seu corpo foi esquartejado e mutilado publicamente, uma punição simbólica e brutal, reservada a traidores. Parte do seu corpo foi exposta em público e seus órgãos genitais foram pendurados no rosto, numa humilhação final que buscava destruir não só o homem, mas sua imagem e legado. A mensagem era cruel. A rebelião contra a autoridade real não seria tolerada, e a punição seria total. Os cronistas oficiais, alinhados com a corte, retrataram Montfort como traidor e rebelde, apagando sua luta política e seus ideais. Seu nome desapareceu das narrativas oficiais. Seu papel no nascimento do parlamento foi minimizado. O corpo foi destruído, a memória tentou ser esquecida, mas a semente de suas ideias continuou a crescer, mesmo que em silêncio. Simão de Montfort morreu derrotado, mutilado e desonrado. Seu corpo foi desfeito e sua reputação marcada pela censura. Mas a história não termina aí. O parlamento que ele ajudou a criar, com representantes comuns e barões, tornou-se a base de uma nova forma de governo, uma que buscava limitar o poder absoluto do monarca e dar voz a quem antes não tinha. Montfort pagou com a vida por essa ousadia, e por isso foi destruído, mas a ideia que ele plantou
nunca desapareceu. Ela cresceu silenciosamente, atravessou séculos e moldou a política moderna. Assim, ao olhar para a história, lembramos que os homens passam, mas as ideias permanecem. Simão de Montfort pode ter sido esquecido, mas sua luta e seu legado ainda falam, para quem quiser ouvir. E se quiser continuar mergulhando nessas vozes do passado que ainda ecoam no presente, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, toda semana, desenterramos o que tentaram enterrar.